esse é mais um vídeo do blog Homens ao Máximo e dessa vez, e nesse vídeo, eu gostaria de tratar sobre um assunto teológico de fundamental importância para as nossas vidas. Toda a Bíblia e todos os assuntos teológicos são importantes para as nossas vidas, mas existe uma doutrina que nesses dias, especialmente ao ver e ao se deparar com diversas questões que acontecem dentro do nosso país, não somente no que se refere à política, por exemplo, e à saúde, mas também até mesmo em questões mínimas do nosso dia a dia, do nosso relacionamento com nossa família, com nossos amigos, com nossos vizinhos e por aí vai, que é a doutrina da depravação total. Essa é uma doutrina bíblica e que ao longo de toda a história da igreja foi entendida e estudada e é, né? Uma das motivadoras ao evangelismo é a gente entender que, conforme a carta de Romanos, capítulo 3, versículo 23, mas também conforme toda a Bíblia, especialmente Gênesis 3, é entender que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Ou seja, a doutrina da depravação total é basicamente o entendimento que a raça humana caiu em pecado, que todos os seres humanos caíram em desgraça e estão separados de Deus, estão destituídos da glória de Deus e estão longe de Deus e são pecadores e transgrediram a lei de Deus. Ou seja, todos, incluindo nós mesmos, também somos pecadores e sem Cristo estamos perdidos. E duas implicações de entender a doutrina da depravação total de todos os homens e também de nós mesmos são duas implicações que nos ajudam a viver de uma maneira melhor e a nos relacionarmos de uma maneira muito melhor com as demais pessoas. A primeira implicação de estudarmos, de entendermos e internalizarmos essa doutrina em nossos corações e em nossas vidas, e essa doutrina que é tão real em nosso dia a dia, e a gente vê de maneira tão clara e evidente no cenário político, mas também dentro de nossas próprias casas e no nosso relacionamento com nossa própria família, a implicação de entender a realidade que nos cerca. E a segunda implicação é de sermos mais humildes e compassivos com as demais pessoas também, bem como de aprendermos a lidar melhor com nós mesmos. E para isso eu gostaria de citar um texto que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 5, que é um momento quando Deus o chama para cumprir o ministério profético e ele tem uma visão do Senhor, né? E ao ver o Senhor, Isaías diz: "Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." É interessante que Isaías diz isso sobre si mesmo, mas também sobre o seu povo, sobre a realidade que o cercava. Ele se reconhece como pecador, como depravado, como uma pessoa impura, como uma pessoa não somente de lábios impuros, mas também de uma vida impura diante do Senhor que é santo. Mas também ele reconhece e ele entende que as pessoas que o cercavam também estavam nessa mesma condição. E essa doutrina da depravação total, existem diversos textos que a explicam e a mostram e nos revelam ela de uma maneira bem clara e evidente. E até mesmo é interessante que no livro de Salmos, o salmista diz que mesmo após, quando somos concebidos, já somos concebidos em pecado, já temos uma natureza pecaminosa desde a concepção, desde o ventre, porque herdamos isso do nosso pai Adão e de Eva e dos nossos pais também, mas ao longo de nossas vidas também temos práticas pecaminosas. E é interessante ver que todo aquele que tem um pai, todo aquele que já é pai ou mãe e tem seus filhos recém-nascidos ou ainda criancinhas, é interessante ver que desde o ventre eles já nascem com práticas que nós não o ensinamos, ninguém ensinou a eles, mas eles já nascem, por exemplo, mentindo, eles já nascem, por exemplo, enganando os pais de certa forma, eles já nascem fazendo certas coisas que a gente olha assim, a gente percebe claramente que são pecados,
entende claramente que eles ainda não têm consciência disso, mas é pecado. E é aquela coisa, a Bíblia é fascinante. E entender essa doutrina, entender isso que a palavra de Deus nos revela sobre nossa condição e nosso estado sem Cristo e atual, é fascinante, porque nos conduz a entender melhor a nossa realidade, nos conduz a entender melhor porque existem tantas picuinhas e brigas em nossas famílias, tantos problemas em nossos lares, na comunidade onde a gente vive, na cidade onde a gente vive, no nosso país. Existem tantos problemas e tantas desgraças e tragédias e tantas coisas ruins que a gente vê nos noticiários da TV. Ajuda a gente olhar essa realidade e entender a raiz de todos esses males, de todas essas tragédias, de todos esses problemas. Ajuda a nos entender a raiz da corrupção política. Porque quando a gente olha a corrupção, o ambiente, o cenário político pela cosmovisão bíblica, a gente entende porque existe tanta corrupção política e moral. Porque o homem está corrompido espiritualmente, o homem está afastado, está longe, está separado e destituído da glória de Deus. E todo homem é um pecador, todo homem pratica o pecado. Então, naturalmente, a gente vai ver problemas em nossas casas, em nossa cidade, na igreja, na política, na educação, na ciência, aonde quer que seja, no entretenimento, na cultura, na arte, enfim, em todo lugar a gente vai ver problema. Porque o pecado só gerou frutos malditos, só gerou frutos desgraçados, só gerou frutos que nos afastam de Deus e nos conduzem à morte. E nós mesmos colhemos como fruto do pecado a morte, a separação eterna de Deus, bem como a morte física e espiritual também. Mas também, ao entender essa doutrina, a gente se torna mais humilde, porque a gente reconhece que nós somos pecadores e nós erramos e falhamos, e o outro também, tal como nós, é um pecador também. E quando a gente vê muitas notícias de crimes absurdos e horríveis, a gente olha para essas coisas e entende que, tal como essas pessoas, podemos praticar esse mesmo tipo de crime. Podemos praticar crimes ainda piores. E a gente também, entendendo essa doutrina e sendo mais humildes, nos tornamos mais compassivos, tanto a pedir perdão, quanto a manifestarmos o perdão pelos pecados que outros cometeram contra nós, pelos erros, até mesmo pelos crimes também que outros cometeram contra nós. E o Evangelho naturalmente nos convida a isso, a pedirmos o perdão de Deus e também das pessoas que ofendemos, mas também a repararmos os pecados que cometemos, como o livro de Provérbios também fala que o justo busca ter boa vontade, busca reparar os erros que cometeu, os pecados que cometeu também. Então, vale sempre a pena e é muito importante que a gente estude cada doutrina bíblica e internalize isso em nossos corações e em nossas mentes, porque elas têm implicações não somente espirituais, não somente teóricas, mas também práticas, pragmáticas, ou seja, para o nosso dia a dia. Quando a gente entende cada doutrina bíblica, a gente vê como ela se relaciona a cada área de nossas vidas, a cada situação que a gente vivencia no dia a dia, a cada situação que ocorre no mundo, que ocorre na igreja e por aí vai. Enfim, estudem a Bíblia, estudem teologia, que Deus abençoe vocês, estudem sobre esse assunto também, pesquisem sobre depravação total e que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!